Tu opera no dólar ou no índice, tu já viu com certeza vários dias que saíram informações lá nos Estados Unidos que fizeram o nosso mercado rasgar aqui e depois voltou tudo. E o porquê desses movimentos é o que tu vai aprender nesse vídeo aqui, em que a gente vai abordar como funciona o fluxo de capitais globais, o fluxo do dinheiro no mundo, literalmente, e todos os impactos que eles geram no índice, que é na bolsa, né? No dólar e nos juros. Todo esse racional serve não só para quem opera aqui no Brasil, mas para quem opera lá fora, porque a classe dos ativos é a mesma e tu vai aproveitar em qualquer lugar do mundo. Então vamos lá. Vamos começar pelo porquê. O porquê querer saber disso? Saber o motivo te coloca o quê? Em vantagem competitiva no mercado. É literalmente isso dessa pergunta-chave aqui, ó. Por que que uma decisão de juros dos Estados Unidos pode derrubar a bolsa brasileira ou fazer o dólar disparar? E às vezes não só no dia, mas vários dias seguidos. Tudo isso é porque tudo se conecta no mundo. A base racional é que toda decisão lá nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Brasil, vão ter algum tipo de impacto nas relações comerciais e essas relações comerciais afetam diretamente o mercado financeiro. Então, só com esse racional, tu já conseguiu puxar uma coisa que é simples, mas muito, muito efetiva quando tu vai operar. Porque se tu sabe que se essa relação comercial, se esse detalhe está sendo prejudicado, esse movimento será de pessimismo. E aí que entra a nossa aula aqui. Vamos lá. Na parte técnica aqui, o que é o fluxo de capitais globais? A motivação principal: investidores globais migram o capital para onde há o quê? Menor risco, quando eles querem buscar segurança, e maior rentabilidade, quando eles querem buscar risco, eles querem aumentar, estão otimistas. Então, viu como as coisas conectam no mundo, porque isso não são só os gestores aqui do Brasil, os big players. Todos os do mundo vão fazer esse mesmo movimento de acordo com as condições do cenário macro, de para onde que o fluxo de capital vai. O movimento do fluxo de capital, ele é formado pela decisão ou de buscar mais risco ou de diminuir o risco das suas carteiras, dos seus portfólios e aumentar a proteção. Aparentemente, parece que isso não teria nada a ver com o day trade, com as operações nossas no dólar, no índice, nas ações, né? Mas tem um detalhe: todo gestor de fundo multimercado opera onde? No dólar, no índice, nos juros, nas ações, tudo que tu opera no teu dia a dia. Então, saber disso, lembra? Te coloca numa vantagem competitiva. E agora a gente vai para a parte de por que esse fluxo de capital acontece. Ó, os fatores são taxa de juros, senhores, ó, alta nos juros dos Estados Unidos. Esse capital do mundo, lembra que tudo se conecta? Se os juros dos Estados Unidos estão maiores, alta, né? Então ficou maior, o capital sai do mundo, dos emergentes, dos outros países aleatórios e vai para onde? Para os Estados Unidos, para os treasuries americanos, que são os juros dos Estados Unidos. É como se fosse a nossa Selic ali. Então, o racional é bem simples e direto. Estados Unidos é o país mais seguro do mundo na atualidade, então este dinheiro sai daqui e vai para lá, gerando uma movimentação do que? De saída de capital dos países, que aí tu vai ver qual o impacto que tem no dólar e no índice aqui em seguidinha. Ó, e sobre o risco global, quando tem um movimento de risco global, com uma crise, com um evento geopolítico, né, com uma incerteza geral, como foi gerado agora numa temporada que teve aí das tarifas, né, sobre dos Estados Unidos sobre os outros países, isso gera incertezas no mercado, gera risco global. O que que acontece? Uma busca por ativos de segurança. E esses ativos de segurança, tá vendo um aqui que é muito semelhante com o que a gente opera?
Isso, dólar. Dólar, não só o nosso dólar versus real aqui, mas o DXY, que é o dólar frente às principais moedas do mundo. Então, ele é o principal ativo de segurança quando o problema não é especificamente nos Estados Unidos, mas normalmente o problema acontece em outras economias e os Estados Unidos acaba refletindo também. Então, o racional simples e direto é que esse dinheiro sai do risco e vai para a segurança. Dólar, momentos de geopolítica geram pressão para ouro, treasuries americanos, que é os juros dos Estados Unidos, que é o ativo mais seguro do planeta, considerado, né? Além do ouro, obviamente, ali por ser físico, né? Mas o racional é que o dólar é o que a gente opera, entendeu? Ó, vai pescando as coisas. Isso é o que bota vantagem nas tuas operações. Tu vai entendendo o que vai puxar o ativo que tu opera, entendeu? E as expectativas econômicas. Vamos lá para um exemplo simples. Um exemplo de crescimento forte. Ó, favorece ativos de risco e recessões, no caso, né, favorecem ativos de proteção. Então, se nós temos um movimento de as economias estão indo bem, estão evoluindo, não está tendo problema com inflação, está tendo muita procura por mais vendedores, está tendo muita produção e estão vendendo toda a produção. Então, esse crescimento vai gerar o quê? Opa, se está tudo evoluindo, vamos comprar ações, porque ações são ações de empresas. Essas empresas, elas vão vender mais, vão arrecadar mais, vão lucrar mais e vão fazer o quê? Os índices, como o índice da nossa bolsa aqui, e também os índices americanos, da Europa, todos subirem, baterem máximas históricas. Por quê? Nunca se vendeu tanto, nunca se lucrou tanto, e assim por diante. Então, este movimento é quando temos uma busca por risco, ou seja, tá todo mundo otimista. Agora, quando tem uma busca por proteção, que está tendo uma recessão, uma depressão no mercado, todo mundo preocupado, ninguém comprando nada, ninguém vendendo nada, e aí começa a ser um movimento contrário. Aí acaba que os ativos de risco, como índices, caem e todo mundo vai querer procurar o quê? Dólar. Mas esse movimento ele não acontece um dia e para. Ele fica vários dias, dólar subindo e índice caindo, entendeu? E aqui, os impactos na bolsa. Já vamos direto e reto no ponto principal. Então, se tu tá gostando desse vídeo até aqui, te inscreve no canal e deixa o teu like. É o jeito de contribuir com essas aulas que eu te trago aqui. Vamos lá. O impacto nas bolsas. Fluxo entra no Brasil. Mais compra de ações e Bovespa sobe. Ou seja, lembra lá do fator lá que todo mundo tá vendendo mais, todo mundo tá lucrando mais e assim por diante. Aí o mercado como um todo vai olhar assim, nossa, vou comprar mais ações. O mercado estrangeiro vai olhar assim, nossa, eu tenho que comprar, eu tenho que diversificar o meu dinheiro. Olha para o Brasil, opa, Petrobras está vendendo um monte, Vale está vendendo um monte, o Itaú está emprestando bastante dinheiro, eles estão lucrando muito, então eles vêm para cá e compram também as nossas ações. Agora, ó, fluxo sai do Brasil é um movimento contrário. Quando tem um pessimismo, aí eles vão olhar assim, senhores, tira um pouco de dinheiro lá do Brasil, que está azedando o molho no mundo inteiro, ou às vezes especificamente azedando o molho aqui no Brasil, que é quando está piorando a situação interna aqui, às vezes por motivo político, às vezes por motivo de mercado como um todo, aí vai acontecer o movimento contrário, vai vender índice. Então, quando a gente fala de bolsa, é o índice da bolsa que a gente opera, que é o índice futuro, tá? E agora para os juros. Vamos lá. Impactos nos juros, ó. Saída de capital estrangeiro, pressão cambial, risco inflacionário, juros futuros sobem. Ou seja, os juros, basicamente, eles coordenam quanto de dinheiro que vai ter no mercado. Resumo da ópera é isso. Por quê? Quando os juros estão altos, vai sugar muito dinheiro do mundo para botar em renda fixa. Por quê? Não adianta tu deixar o dinheiro investido numa ação que ela pode subir ou cair se tá pagando, por exemplo, 15% no Brasil. Aí acaba sugando mais dinheiro pro 15%, entendeu? E aí, automaticamente, quando reduz para 3, 4, 5% de juros aqui, aí sobra mais dinheiro para ações. Então, o racional dos juros é uma pressão cambial que pode acontecer, né? Às vezes, ó, tá saindo de dólar aqui do Brasil, tá
rasgando o dólar para cima. Isso pode gerar inflação. A inflação pode não, gera inflação. E o movimento padrão é que nós teremos uma alta de juros para poder controlar a inflação. Então, se tu sabe qual o impacto, quando tu vê aí uma saída forte para dólar, tu já sabe que os juros ele será empurrado para cima também. E essa correlação entre um e outro também é real, que às vezes pode ser que tenha muita expectativa por aumento de juros e aí puxa o dólar junto. Só que nem sempre a balança funciona desse jeito, tá? Então, aí não é um fator para a gente discutir aqui agora, porque são várias exceções que existem. Quando o nosso juro é maior do que lá fora, pode entrar capital e empurrar dólar para baixo, mesmo que o juro esteja subindo, tá? Tem essas exceções ali no cenário. Mas como tu não opera juros, normalmente as pessoas não operam juros, não tem por que ficar preso nesses detalhes, tá? E o movimento contrário é a entrada de capital. O real se valorizando, menor pressão inflacionária, ou seja, o dólar caiu de 6 para 5 e pouquinho, 4. Isso aí alivia a inflação no país e os juros tenderão a aliviar no futuro, ou seja, o Banco Central pode reduzir juros. Então isso causa otimismo, o que faz ativos de proteção, como o dólar e juros, desacelerar, e ativos de risco, como a bolsa, o índice, subirem. Então, este é o movimento natural. E o nosso querido câmbio, nosso dólar. A saída de capital é dólar se valorizando frente ao real. Rasga para cima por um pessimismo interno ou externo. Este é um movimento que tu já entendeu até aqui, espero que tenha entendido que pessimismo, dólar é empurrado para cima. Vai ter muita pressão para sair dinheiro daqui, entendeu? E entrada de capital é quando tá tendo muita venda de dólar aqui, ou seja, tá entrando capital para ou investir no nossos juros, que pode ser também, ou investir na nossa bolsa, ou fazer fábricas aqui e assim por diante, porque o estrangeiro ele precisa botar dinheiro aqui, transformar o dinheiro em real para comprar os nossos ativos aqui. Então, por isso que causa essa pressão de dólar para baixo. Então, esse racional, tu vê que tudo se conecta, porque essa pressão de dólar para baixo é a mesma pressão desse fluxo do dinheiro que vai entrar para as bolsas, para o índice que a gente vai estar operando, por isso esse movimento coordenado. Então, a correlação aqui entre os ativos funciona da seguinte forma, ó. Em cenário de risco, né? Ou seja, que tá todo mundo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, meu Deus, tá muito preocupante, eu vou lá e vou aumentar minha proteção. Aí quando tem muita gente querendo aumentar a proteção, vai dólar subir, juros subir e as bolsas caírem. Quando é um cenário otimista, ou seja, um otimismo forte no mercado, os índices globais, as bolsas globais sobem, as commodities sobem e o nosso real aqui, a nossa moeda, se valoriza por causa daquele fator que eu falei, vamos botar um pouco mais de dinheiro no Brasil. Para entrar no Brasil, tem que vender dólar aqui e transformar em real. E esse movimento, ele é coordenado. Então, quando tu sabe essas coisas, a vantagem competitiva está do teu lado. Tu tá literalmente operando a favor do fluxo do dinheiro, a favor do mundo, que eu sempre falo nas minhas lives. E o ponto de virada nas tuas operações é: antes de abrir um gráfico, entenda para onde está indo o dinheiro no mundo. Porque o capital não tem fronteiras. Ele segue uma lógica, não um padrão de setup ou estratégia, e nem sorte. Ele segue a lógica do otimismo ou pessimismo. E quando tu só trabalha a favor do mundo, mesmo que o mundo esteja otimista, tu vai comprar um, vender outro, e se ele tiver pessimista, tu vai fazer o movimento contrário. Essa é a maior vantagem competitiva que pode existir para te operar no mercado.